Olá, meu nome é Davi. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o tema configuração de preferência. Tá? É um assunto um pouco extenso, tem bastante detalhe, mas eu vou tentar passar de forma clara e eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Para acessar as configurações de preferência, você vai aqui em Arquivo, Configurações de Preferência. E aí vai abrir essa aba aqui, essa janela, né? Que possui 6 abas, que é Geral, Alinhamento, Configurações de área, de features, de linhas, de avisos e de exportação. Tá bom? Começando aqui pelas configurações gerais, aqui nessa parte superior você consegue configurar o seu sistema de unidades. No caso vem padrão métrico, né? Vou tirar aqui o resultado, que aí ele vai aparecer aqui, isso. Você pode escolher aqui métrico imperial. Aqui é o formato de visualização da sua estaca, tá? Então você pode colocar ela nesse formato com 2 dígitos ou com 3 dígitos, tá bom? Aqui é a parte de arredondamento de valores, tá? Então vou abrir aqui um pouco, vou abrir de novo os resultados. Vou abrir esse resultado aqui de exploração livre. Então você vai ver que os valores, você pode visualizar aqui, já nessa aba aqui, né? Você pode visualizar que os valores estão arredondados. Então esse traçado, por exemplo, está estimado entre 31 milhões e 100. Então, aqui nas configurações de preferências eu posso vir e mudar para eu quero arredondar mais. Se eu quero arredondar, no caso aqui está 3 figuras, se eu quero arredondar mais, eu coloco 4 figuras. Então, ele foi para 90. Tá? Então, se eu quero um traçado com toda a precisão que eu posso ter, eu coloco Full Precision, que ele vai colocar até a unidade de dezenas, ok? Como o quanto ele é muito utilizado para estudos preliminares, é sempre recomendável você utilizar algum arredondamento, principalmente se você estiver utilizando alguns modelos digital de terreno com baixa precisão de resolução, tá? Então, é recomendado você usar 3 ou 4, tá? Para arredondar todos os seus valores. Aqui você pode escolher qual é a unidade monetária que você quer que apareça nos seus relatórios. No caso, para o Brasil, o mais próximo é utilizar a unidade do dólar, tá? Aqui você pode também escolher qual é a fonte e o tamanho dessa fonte. Então, alguns elementos aqui na sua área de trabalho, por exemplo, vou ativar os labels aqui. Então você consegue ver que os seus cadastros e todos os elementos que estão dispostos na sua área de trabalho têm algum atributo e esses atributos podem ser visualizados. Tá? Então, basicamente, qual é a fonte e o tamanho dessa legenda você pode definir aqui. Aqui já vem um parâmetro mais técnico em relação à parte de perfil, tá? Então, se você quer inserir os valores, o valor CAR de curvatura vertical, ou se você quer colocar o tamanho do raio. Então, é mais para a parte de visibilidade, enfim. Então, isso aqui vai depender, por exemplo, da raio, se você colocar K, então OK. Quando você for inserir os parâmetros de geometria, na parte vertical, aqui você vai ter que inserir o parâmetro K, não o raio da curva, ok? Voltando aqui, você tem algumas configurações mais básicas, como você, aqui você ativando esse combo, você vai
conseguir importar dados com um pouco mais de facilidade, você não vai ter que configurar ele na hora de importação. De qualquer forma, você tem que configurar, só que se você deixar ele marcado, você vai ter que é um modo mais avançado e que você vai ter que configurar após a inserção no Quantum. Você tem que na janela de propriedades inserir algumas informações de preferência. Aqui você ativa ou desativa a visualização do seu cadastro inativo. Se você deixar ativado, assim, se você desativar algum cadastro aqui, ele vai ficar na cor cinza, na cor gray, tá? Aqui você pode validar, ativar ou não a validação de dados. O Quantum faz a validação de dados automático, se você deixar ele marcado aqui. O que são esses dados? Geralmente erros, possíveis erros, né, no seu cenário, sobreposição de cadastros, algum cadastro que está fora da área do seu MDT. Então, aqui embaixo, você consegue visualizar que tem uma bandeirinha aqui. Então, você clicando nela, ele vai estar aqui um relatório de erros, que ele vai estar rodando ali em segundo plano, à medida que você for trabalhando no seu cenário. Então, se você inserir um cadastro aqui e tiver alguma coisa errada, que ele acha que é errada, ele vai te acusar e você tem que visualizar, você vai visualizar e ver se é ou não, né? E eventualmente corrigir o problema, tá bom? Você pode ativar essa função aqui, ou desativar, né? Aqui é só questão de o Zoom Extend como default. Então, quando você abre o cenário, ele vem para essa tela, tá bom? Passando aqui para a aba de alinhamentos, na parte superior você tem como definir a largura de visualização da linha aqui dos seus alternativos. Então, você pode aumentar ou diminuir, tá? Salvo engano, o menor é 1, e aí você pode ir aumentando, pode colocar 5, enfim, e ele vai aumentar aqui, vai ficar um pouco melhor. Às vezes você quer tirar uma figura mais clara ali para o seu, para colocar em um relatório técnico, e aí você precisa dar ali um pouco mais space, você pode fazer essa configuração aqui, tá bom? Aqui a parte de visualização do perfil, a escala, tá? Vertical, horizontal. Então, 10 para 1, 1 para 1. Então, aqui no perfil, vou ligar aqui um perfil para vocês dar um exemplo. Então, você pode vir aqui e mudar, por exemplo, de 1 para 1, para 1 para 1. Tá 10 para 1, 1 para 1. Pronto. Então, a escala, dá para ver que aqui o terreno é bem plano, né? Então, ele fica quase que flat. Ok? Essa escala você também pode alterar clicando com o botão direito aqui em cima da janela de visualização do perfil. VH Rádio Ratio, né? E aqui você pode alterar também, ok? Então, esse aqui é um atalho bem interessante. Você não precisa, talvez, entrar lá nas configurações de preferências para fazer esse tipo de ajuste. Ok, voltando lá no nosso quadro de configuração de preferência. Por alguma razão ele não voltou. Pronto, voltou. Aqui você pode ajustar a cadência das estacas no seu relatório de seção transversal. Tá? Então aqui já vem padrão 20 metros, que é o usual. Também a cadência dos intervalos de estacas nos relatórios de volume também, aqui está 200 metros. Tá? Aqui a precisão do seu traçado ao duplicá-lo como editável. Aí vocês vão ver que tem como você editar manualmente o seu traçado. Quando você duplica ele para editar manualmente,
vai ter uma precisão ali de até 1% de variação, tá? Como default. Aqui configurações de custos, né, dos alinhamentos. Então aqui você pode ativar ou desativar o custo. O que vem default é essa configuração, tá? Ou seja, vem marcado para mostrar os custos dos alinhamentos, mostrar o percentual por disciplina. Você consegue visualizar os seus custos fixos e automaticamente ele vai recalcular os custos em uma eventual edição. Tá? Então isso é o que vem default. O que você pode colocar a mais aparecer somente os custos, os percentuais de variação relativa a uma alternativa de referência. Então, se você clicar aqui, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Se você for no relatório, não, desculpa, se você for na janela de comparação de traçados, então você vai ver aqui que eu não consigo ver anteriormente, sem marcar aquele checkbox. O que vai aparecer aqui vai ser custos. Os custos, então tenho vários traçados com diferentes extensões, custos, enfim, eles são classificados por cores, né? Mas aqui agora você consegue ver percentual. Então, por exemplo, esse aqui, o segundo, está 0,8% mais caro do que o de referência aqui, que vem default, que é o primeiro, mais barato, né? E assim por diante. Você tem aí uma variação de custos aqui de 300% entre as alternativas, ok? Então, isso aqui é interessante quando você quer comparar um traçado que você trouxe de outro projeto, enfim, você já tem um traçado existente, e vamos supor que esse traçado existente, quando você importar aqui nessa lista, ele fique aqui, né? Então, você clica com o botão direito nele e coloca como benchmark. Então, ele vai considerar esse traçado como referência, e aí você tem um percentual para mais e para menos entre essas alternativas. Então, vamos considerar que esse aqui seja o nosso traçado de referência, que nós importamos de um projeto anterior, por exemplo, de um estudo anterior não realizado no Quanto. Então, e após a simulação você obteve esse range de alternativas. Então você vai ver que você tem essas alternativas que chegam a 42% mais barato e outras alternativas que estão a 172% mais caro do que a de referência. Então é mais para fazer esse tipo de análise. Bem interessante também. Ok? Então é isso. Então eu vou até rapidamente aqui voltar, tirar aqui cost como percentual de redução. Então dá um OK e ele volta aqui, ó. Você tem custos agora. Ok? Continuando lá em alinhamento, você tem a parte de você não definir a altura das suas estruturas e mostrar estruturas de obra de arte, enfim. E aqui mostrar a parte de consumo de CO2. Então, se você clicar aqui, então OK. Quando você for indicar os seus parâmetros de custos, vocês vão perceber que aparecem uma aba adicional aqui no lado direito. Isso para a maioria dos serviços, tá? Na verdade, todos os serviços que você for utilizar equipamentos, você vai ter um consumo ali de CO2 e que você vai inserir aqui, tá? E isso vai aparecer no seu relatório resumo aqui como um custo adicional, ok? Aqui é a parte de arredondamento de raios horizontais e verticais, tá? Bem simples, bem autoexplicativo. Partindo aqui para a aba de áreas, configuração de áreas, basicamente você vai só definir quais são as cores e os padrões de desenho que você deseja
para cadastros específicos, por exemplo, regiões de áreas a evitar de nível alto, médio e baixo. Você pode definir aqui quais são as cores, default em isso, vermelho, laranja e amarelo. Padrões locais, que são, você pode definir padrões de geometria, padrões de geologia, enfim, eles vão aparecer nessa cor e nesse padrão. Essas áreas com, como locais específicos que você tem que cruzar com um elemento específico, né? Ele vai aparecer amarelo, regiões com água, cadastrado como água, vão aparecer nesse azul cian, regiões com limite de corte a aterro vai ficar verde, regiões que tem um custo por área ali quando o traçado passar por aquela região vai ficar marrom, regiões onde tem custos lineares, custos adicionais, né, lineares, ficam nessa cor aqui. Enfim, você pode configurar aqui conforme você desejar for melhor a visualização, ok? Aqui é o mesmo critério de área, mas para linhas, então você cadastro de rodovias, ferrovias, rios, outros cadastros de linhas de transmissão, de cabo, de tubulações, enfim, você pode definir aqui como que o seu cadastro vai aparecer, tá bom? O penúltimo aqui é a parte de avisos, né? Então, você pode colocar aqui como se for um aviso de crítico ou prevenção. O crítico é como quando ele realmente extrapola, né, um item. Prevenção você coloca uma margem, e essa margem aqui você pode definir ela tanto para rampa, para curvas horizontais e verticais, a parte de gabaritos e a parte também do MDT, tá? Então, se você tem ali por exemplo, uma rampa de 6%, e você aceita que se passar de 6,1%, passou 0,1%, nessa configuração ele vai te avisar como uma, um ponto a ser observado ali e corrigido, ok? Mas se você colocar talvez uma tolerância, ele vai aceitar chegar a 6,1 mais 6,2 não, ok? Então é mais essa tolerância aí. Aqui você pode ativar ou desativar os avisos de drenagem, que ele vai considerar a rampa mínima aí, 0,15, então ele vai, esses trechos com rampa com elevação muito baixa, com inclinação muito baixa, desculpa, ele vai te dar um aviso ali de possível problema de drenagem. E aqui também a parte de horizontal e vertical, parte de visualização. Então, se você tem uma rampa ascendente, descendente, que pode sequencial ali, que pode prejudicar a visibilidade do usuário, você pode também definir aqui que ele vai te dar avisos onde está acontecendo esse tipo de situação e para você tentar mitigar esse problema, tá bom? Aqui a parte de exportação, relatório de exportação, você pode definir qual vai ser o tipo de separação dos itens da tabela, né? Então, espaço, vírgula, enfim. E isso aqui é importante porque na hora de você exportar Excel, por exemplo, a depender da versão do idioma do seu Windows, se você não colocar tab, por exemplo, deixar comma, ele pode, ele vai exportar tudo em uma célula só, então pode te dar um trabalho aí na hora de fazer o processamento dessa informação. Você vai ter que fazer ali um trabalho de formatação no Excel, enfim, de processamento de dados, para depois de fato utilizar, né? Então, deixando na configuração já
adequada de exportação do seu relatório. Então, para a depender de como estiver o idioma do seu Windows, né, você já vai ter ali a informação pronta para uso, né, assim que você exportar os seus relatórios. Ok? Então, basicamente é isso, é bastante assunto, só que é importante você saber, vocês têm esse conhecimento aqui sobre esse ajuste. Várias funções aqui você pode fazer também por outros atalhos, então, mas a gente não vai passar todos aqui, senão vai ficar muito extenso. Então, qualquer dúvida, assim, vocês podem entrar em contato conosco, nosso e-mail está na descrição desse vídeo. E por esse vídeo é só. Muito obrigado.